Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir das nossas redes sociais. Falamos especificamente do YouTube, como também da nossa página do Facebook, onde nós trazemos, hoje, sexta-feira, a edição do debate político, onde vamos abordar temas que marcam a atualidade nacional. E falando mesmo em atualidade nacional, hoje vamos falar sobre o mandato de captura contra gestores das linhas aéreas de Moçambique, que, segundo relatos, o Ministério Público emitiu mandatos de captura contra os antigos gestores desta empresa estatal relacionados com alegados esquemas de corrupção que envolvem contratos com discrepâncias entre valores pagos e aqueles que foram faturados. E isto veio abrir processos assinados por um juiz. Mas na mesma senda vamos igualmente falar em relação à questão de mau exemplo por parte dos gestores que ocupam cargos de confiança. De forma específica, estamos a falar da administradora do distrito de Xai-Xai, que foi então também presa por conta do desvio de donativos das vítimas das inundações naquela parte do país. Entre outros temas, vamos conversar em relação ao governador de Nampula, que insta a revisão do modelo de descentralização no país. E por último, se o tempo obviamente nos permitir, vamos estar a conversar em relação à prorrogação na conclusão e submissão dos cargos, dos acordos, melhor dizendo, legislativos do diálogo nacional. Caro internauta, que comece o debate. Tal como mencionado, vamos falar de forma já imediata, sem querermos perder tempo. Afinal de contas, em televisão é importante que se valorize o tempo que nos é dado. Segundo relatos, magnífico reitor, muito boa noite, houve mandatos de captura contra antigos dirigentes das linhas aéreas de Moçambique. Na sua percepção, a responsabilização de antigos gestores pode, de algum modo, restaurar a confiança pública ou, do jeito como as coisas se encontram, nem por isso? Vamos olhar também para a questão da administradora de Xai-Xai, que foi detida junto da sua equipe, para quem diz. Muito boa noite e tenho espaço para os seus pontos prévios. Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo facto de me proporcionar este ar que respiro aqui a custo zero. Aproveito esta oportunidade de saudar os meus colegas aqui do painel, o Dr. Mulungu, o Dr. Pangai, e assim como diretor deste programa. O meu ponto prévio é de sublinhar a questão das matrículas, da prorrogação do ano letivo do IGECOF, que tinha sido marcado para dia 16 de fevereiro e prorrogou-se para que as aulas iniciassem ou iniciem no dia 2 de março, sendo hoje, dia 27 de fevereiro, último dia de inscrição e matrículas naquela instituição de ensino superior moçambicana, única de âmbito internacional. Assim, queria saudar os pais ou encarregados de educação que não percam a oportunidade de se aproximar, porque apostar-se na formação do seu educando é garantir o futuro risonho dos nossos educandos, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, netos e bisnetos. Entretanto, eis aí a minha palavra de apreço. Relativamente à questão que me é colocada quanto ao mandado de captura dos antigos dirigentes da LAM, como sabe, o sistema jurídico em qualquer parte do mundo, em particular nós como Moçambique, como um Estado de direito, o facto de se mandar a captura dessas pessoas, temos que ainda perceber que há um facto que se chama aspecto de inocência. Entretanto, vão ser capturados, vão ser encarcelados algures para devidas investigações, mas eu sempre digo o seguinte: algumas falhas nos sistemas é que geralmente são detidas pessoas para serem investigadas.
enquanto a investigação devia ser, depois de ser investigado e ser detidas, já tem um processo já feito. Agora, deter as pessoas nas cadeias para depois começar o processo de investigação, eu acho que alguma coisa pode estar a falhar. Porque na cadeia só entram os criminosos. E o criminoso é aquele que já foi julgado e condenado em juízo. Agora, o facto de serem suspeitos alguns atos criminais não significa serem provados que são criminosos. Quem prova a questão da criminalidade, o nível de participação de um ato criminal em qualquer que seja processo, é o juiz de causa. Então, aqui nós temos que ver muito bem o que está acontecendo. Esse é um facto. Mas há um aspecto positivo que temos que também avaliar nesse processo, que está relacionado que, pelo menos, existe esta vontade. O Ministério Público já está a trabalhar, o Cernic, idem, todos eles estão a trabalhar numa perspectiva de estancar aquilo que é a ferida, aquilo que é a doença no nosso sistema da administração pública no país. Então, eu penso que temos que também, apesar dessas incongruências, temos que ter uma palavra de apreço. Continuemos assim, mas temos que melhorar outros aspectos. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então para si, professor Pangueia. Muito boa noite. Tem, obviamente, o seu espaço para a apresentação dos seus pontos prévios. Também vou pedir que seja breve. Professor Pangueia, o Ministério Público já está a trabalhar, defende o magnífico reitor, mas quem mais, além de gestores, é que deve ser chamado a responder por estas práticas? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite ao reitor Júlio Gonçalves, boa noite Mulungo, boa noite telespectadores. Sim, vamos partilhar esses aspectos que estão dia após dia a provocar AVC aos moçambicanos em face do tesouro público ser alvo desses malfeitores que estão a desgraçar a sociedade moçambicana. Mas antes de poder debater esse ponto, tenho aqui um aspecto prévio a colocar. Passado um ano, o secretário de Estado para a Ciência e Ensino Superior, Edson Makwakwa, saiu da toca onde estava escondido e visitou a província de Cabo Delgado para poder discutir reformas do ensino superior e melhoria de qualidade do ensino. Para além disso, outro objetivo foi para avaliar o desempenho do sistema do ensino superior, promover ajustamento para reforçar a qualidade do ensino superior e também a empregabilidade dos graduados. E o último objetivo foi de alinhamento da formação acadêmica com as necessidades do mercado. Eu estava aqui a referir de que o secretário de Estado para a Ciência e Ensino Superior, Edson Makwakwa, saiu da toca porque um ano terminou sem que nós pudéssemos ver ações concisas do lugar onde ele foi nomeado. O ensino superior tem muitos desafios. Não se justificou a ausência de Edson Makwakwa durante um ano sem que ele pudesse se dedicar aos problemas, aos desafios que estão no ensino superior, sendo ele secretário de Estado para essa área. E só para poder verificar, mesmo esses objetivos que Edson Makwakwa levou para discutir em Cabo Delgado, eu não sei se efetivamente esses objetivos foram fatíveis ou não.
maior parte das pessoas que deveriam, que poderiam estar a discutir esses aspectos estão aqui na cidade de Maputo, na cidade capital. E outra questão que temos a referenciar aqui é que quando foi a Cabo Delgado, o secretário de Estado ele abordou a questão do assédio sexual e criou mecanismo de poder lançar isso como desafio para o debate ao nível das instituições do ensino superior, por forma a mitigar este mal. E depois colocou como proposta de haver um diálogo com as instituições do ensino superior e a sociedade civil para poder analisar a questão do ensino superior no país. Olha, os problemas, os desafios do ensino superior já são sabidos e conhecidos. Agora pretende promover mais um longo período de diálogo para se perder no lugar de procurar formas de mitigar as dificuldades que o ensino superior, o dia de hoje, está a enfrentar. Assim que Edson Macuaco, secretário de Estado para a Ciência e Ensino Superior, deseja mais uma vez de promover tal diálogo, quanto tempo as instituições do ensino superior ficarão mais para poder esperar soluções dos problemas que lá existem? Porque os problemas não serão outros, senão, em primeiro lugar, tendo em conta que o ensino superior é para produzir conhecimento, é disponibilizar fundos de pesquisa e investigação ao ensino superior. Aliás, quase todas as instituições públicas do ensino superior, desde 2012, não têm fundo para pesquisa e investigação. Mas, no entanto, estamos à espera que o ensino superior traga soluções dos problemas que o país está a passar. E agora está a anunciar a necessidade de um diálogo, quer dizer, a semelhança do diálogo nacional inclusivo, que está a levar tanto esse tempo todo com os recursos, e agora quer promover também diálogo no ensino superior. Quer dizer, este país ficará sempre nos diálogos e as soluções dificilmente lá virão. Porque tanto esse diálogo nacional inclusivo, ele já tem os problemas indicados, o problema essencial aqui são as eleições, assim como o problema do ensino superior, igualmente já se identificou os problemas, aquilo que são os desafios. Estamos a falar de falta de investimentos para pesquisa e investigação, estamos a falar de falta de infraestruturas adequadas para decorrer um processo de aprendizagem adequado. Falta igualmente a questão de quadros que são os docentes preparados para o efeito. Então, que diálogo, novamente, o Edson Macuaco pretende promover agora para poder perder tempo no lugar de resolver esses assuntos? Eu não concordo com esse diálogo que se pretende colocar, porque os problemas já são sabidos e conhecidos. Eu sugiro que Edson Macuaco, o secretário de Estado, procure fundos para poder resolver a questão de pesquisa e investigação e o país produzir conhecimento, dentre vários outros aspectos. Em relação a essa questão, eu espero que, efetivamente, a detenção dessas lideranças ela passou necessariamente pela investigação. Porque eu acredito que não pode o Ministério Público poder mandar deter a essas figuras sem que tenha feito alguma investigação. Porque a questão de roubo nas LAM foi já anunciada pelo Presidente da República há já meses atrás e disse de que tinha efetivamente encontrado lá algumas figuras que estavam a dilapidar a LAM. Quer dizer que já tinha sido identificado e durante esses meses que passaram, o Ministério Público deve ter dedicado na pesquisa e investigação disto e acabou constatando que essas figuras efetivamente estão envolvidas. Infelizmente, em algum momento pode voltar a acontecer com, acho que foi Cambasa ou qualquer coisa assim, que esteve nos aeroportos, o LM, foi lá julgado e de repente voltou também no mesmo lugar, mas depois de ter se
anunciado a detenção, dentre várias outras questões. E eu espero que esses movimentos que estão a decorrer junto das instituições públicas, das lideranças que estão a poder desgraçar o país, seja uma seriedade e não seja um espetáculo ou mesmo uma promoção de lavagem de imagem para as próximas eleições, e o processo continuar assim. Porque isso pode ser uma forma de apenas poder tentar mudar a mentalidade da sociedade moçambicana, de que agora estamos numa luta cerrada contra os corruptos e, por conseguinte, pegar várias cabeças das lideranças, inativá-las durante um determinado período, para depois das próximas eleições começarmos a ver novamente essas figuras a passear a sua classe. Porque isso nós estamos habituados a essa questão. Já tivemos lideranças do aeroporto que foram ali e logo a seguir tomaram novamente novos postos de trabalho. Então, não nos admira, só nós vamos querer, primeiro o que nós queremos é que essa gente devolva o dinheiro que roubou. Isso é a coisa mais importante. Agora, se é um espetáculo, uma lavagem de imagem para depois voltar, isso não pode não nos interessar a nós. O que nós temos que exigir é que esses senhores devolvam o dinheiro que roubaram, que são acusados de terem roubado, devem devolver. Em todos os casos de julgamento que vierem, não basta apenas dizer que pegamos esse, metemos na cela, pegamos aquele. E isso não é tão importante para nós. O mais importante é sabermos que, olha, as pessoas que tinham roubado esse dinheiro, encontramos são tais, e eles devolveram o dinheiro, está já no Tesouro Público. É isso que nós pretendemos. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Crescimo Mlungu, muito boa noite. Tem também um espaço para a apresentação dos pontos prévios, mas é claro que não vamos fugir a este tema que nos traz a esta mesa. Acredita que este caso pode influenciar futuros processos de reestruturação, como também privatização de ativos estatais? E não só. Uma outra questão, até que ponto é que esta instabilidade na LAM nos últimos anos dificultou a transparência e a fiscalização? Muito boa noite. Boa noite a Cibelis, aos meus colegas do painel e em especial a quem nos acompanha a partir de casa ou onde estiver e tem de facto a possibilidade de acompanhar a informação na íntegra. Bem, em jeito de ponto prévio, eu gostava de exortar a Polícia da República de Moçambique e principalmente a parte administrativa da própria polícia no quesito recrutamento, pois ao chegar aos centros de treinamento detectou-se que alguns recrutados possuíam consigo algo que, de facto, segundo o próprio Estatuto da Polícia, não pode se levar consigo dentro destes locais. Falamos de cannabis sativa e alguns carregavam consigo telemóveis, ou seja, os telemóveis são proibidos nesses centros. A polícia foi implacável, de facto, conduziu a esses nossos cidadãos que, de facto, podiam estar lá para realizar os seus sonhos ou outro tipo de desejo, mas foram reconduzidos para as suas residências. Então, esta aqui é uma atitude que nós, de facto, exortamos, porque o que queremos, o resultado final, ou seja, em termos de produto, se nós tivermos um polícia que, de facto, foi deixado passar com cannabis sativa, com objetos que não estão previstos no próprio estatuto, significa que o produto final vai comprometer sempre aquilo que é a própria atuação da própria polícia. Mas, se de facto tivermos a capacidade de controlar, desde o processo de recrutamento até o produto final, significa que teremos um polícia que, de facto, terá sido um pouco preparado. É verdade que há outros itens, há a questão de que o seu próprio recrutamento pode ter sido numa situação não muito clara e o comportamento do próprio polícia, isso conta mais, mas há sempre medidas administrativas e operacionais que podem ser levadas em conta para diminuir essa questão que nós temos assistido de polícias que, em algum momento, têm um comportamento desviante daquilo que é a recomendação do seu estatuto e também da própria lei a nível nacional. Daí que exortamos a toda a equipe que tenha mais vigilância, que observe por perto essas equipes,
que nos traga, dentro das nossas sociedades, um polícia de facto bem comportado. E a sua questão é um pouco complexa sobre o assunto dos gestores da LAM que foram detidos. É verdade que os alarmes soaram de facto já há bastante tempo. Ouvimos logo no princípio do mandato do presidente da República, Daniel Francisco Chapo, quando ele disse que de facto haviam raposas, haviam nhunguistas dentro da própria LAM. A partir daí deviam ter soado os alarmes dentro da própria LAM e as pessoas ficarem atentas, porque este discurso não era no sentido de fazer somente uma denúncia, porque temos que recordar que o chefe do Estado é igualmente comandante em chefe. Então isto soa, de facto, a uma ordem para que as autoridades competentes possam trabalhar e trazer um resultado dentro desta própria inquietação. Então foi neste sentido, mas porque as pessoas ainda têm a percepção de que a impunidade continua nesse Estado, continuaram, de facto, numa naturalidade, a prevaricar naquela instituição, a trabalhar como tem sido prático, e hoje estamos a receber a informação de que, de facto, a massa operativa do Cernic recolheu os gestores de alto gabarito dentro da própria LAM. E outro sinal que esteve evidente neste processo todo é que, desde a extensão do governo do presidente Daniel Francisco Chapo, criou-se um cenário que se percebesse que essa instituição passaria de uma instituição política, se calhar, para uma instituição tecnocrata, ou seja, que é dirigida por técnicos. Daí que foi-se buscar um senhor a nível internacional que tem sobre si um manancial extremamente profundo, sob o ponto de vista de gestão de linhas aéreas. Então aí nós começávamos a perceber que a pretensão e esta marcha é no sentido de transformar esta LAM em uma LAM tecnocrata, que não tivesse muita burocracia, não tivesse muita mão política lá. E isto também, praticamente, eu creio que terá sido um sinal que foi ignorado por esses gestores, e o resultado final, ou basicamente o princípio do resultado que todos nós queremos, que é a responsabilização de quem esteve durante muito tempo a dilapidar aquela instituição que faz parte da soberania do Estado, é este. E é a partir deste. É verdade que temos que ter em conta sempre a questão ou o princípio do direito, que é a presunção de inocência. São inocentes até que o juiz possa os condenar, porque a partir do momento que transita o processo em julgado e depois são condenados, aí sim nós estaremos perante a pessoas que, de facto, nós já temos a certeza que prevaricaram contra o Estado. Mas, para já, ainda gozam da presunção de inocência e são, de facto, acusados. Mas isso não deixa de ser um sinal positivo, sob o ponto de vista daquilo que é a proteção do próprio Estado para aquela instituição, porque a instituição é muito importante para a unidade nacional. Nós vimos, a quando das cheias, que para conseguir evacuar algumas pessoas na província de Gaza, foram usados meios aéreos. Então, os meios aéreos, em algum momento, servem muito bem para o nosso Estado. É verdade que para conseguirmos chegar lá onde todos nós almejamos, que é estabilizar os preços, de modo a que todos nós tenhamos acesso, é preciso que haja um trabalho contínuo de limpeza dentro da própria instituição. Então, eu creio que estamos num bom caminho, há sinais de que estamos num bom caminho. Exorto o Serviço de Investigação Criminal a continuar de uma forma contundente a lavar, de facto, por dentro toda a sujeira que se encontra nas instituições do nosso Estado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Sim, professor Pangaia, em 2 minutos, por favor. Sim, é o seguinte, aqui nós temos que traçar metas como sociedade, volto a repetir, exigir que essas figuras, caso se prove de terem dilapidado o erário público, eles devolvam valor. Não podemos promover julgamentos para poder colocar aquela gente no hotel durante alguns anos e depois regressarem em liberdade sem ter se recuperado nenhuma 500, como está a acontecer.
Então, eu até agora só vou crer quando efetivamente as autoridades vierem anunciar de que recuperaram os dinheiros perdidos. Aí nós ficaremos satisfeitos. O fato só de pegar essa gente, de meter em quadradinhos e depois saírem, cruzarmos lá na rua, gozar inclusivamente com a sociedade pelo valor roubado, não faz sentido. Então, deve-se criar todas as condições possíveis para que se devolva o dinheiro. Isso para todos os casos, todos aqueles casos que forem a pegar os indivíduos e encarcelá-los, o resultado final deve ser na devolução dos dinheiros roubados. Era essa a questão. Agora, em relação a um ponto aqui prévio que o colega, sim, mas, Dr. Corso, só queria, é o seguinte, é aspecto importante. Infelizmente não é aberto para discussão. Não é debate, mas é um aspecto para chamar a atenção à polícia. Muito rapidamente. Não faz sentido que haja candidatos surumáticos que tenham sido recrutados. Como é que foi o processo de recrutamento e seleção no Ministério do Interior até pegar surumáticos para o centro de treinamento? Não faz sentido isso. Isso é uma chamada de atenção ao Ministério do Interior para que o processo de recrutamento e seleção ele seja fiável. Se um indivíduo até ele vai ao centro de recrutamento com suruma e é encontrado lá, quer dizer, há aspectos visíveis aqui que deveriam ter sido notados na altura dos testes que esses candidatos passaram. Então, passaram por vários testes, mas, no entanto, ainda consegue-se um candidato dentro para o treinamento, com suruma na pasta. Muito bem. Então, o Ministério do Interior está, neste momento, chamado à necessidade de poder rever o processo de recrutamento e seleção. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Magnífico reitor, estou novamente consigo já para fazer a introdução do outro tema. Segundo o caríssimo Melungo, Alves Melungo, há sinais de que estamos, de fato, num bom caminho, pelo menos nunca diz respeito à primeira discussão que tivemos, a detenção destes antigos gestores da empresa estatal LAM. Mas o governador de Nampula, já em outro contexto, insta a revisão do atual modelo de descentralização no país. Vamos discutir em relação a isto. Uma das questões que ele coloca na mesa da discussão, quando estava numa entrevista televisiva, é que existe a necessidade de se descentralizar os poderes, isto é, de forma mais específica, ele sugeria que houvesse apenas uma direção de cada setor e não dos diretores, isto é, duas direções, isto porque ia forçar os gastos do erário público, mas também dificultar a questão da logística. Como é que olha para os pronunciamentos do governador de Nampula e quais são, na sua percepção, as outras questões que precisam ser reparadas dentro do Estado? Bom, muito obrigado. Eu não vou me pronunciar em volta do que Sua Excelência, o governador da província de Nampula disse, mas eu vou fazer a minha análise no ponto de vista o que tem que ser, na minha opinião, a descentralização que estamos a falar. Eu penso que isso vamos encontrar um enquadramento agora neste diálogo nacional inclusivo, porque eu participei durante as mesas redondas e ficou muito claro que aqui, a nível das províncias, há duplicação de responsabilidades, nomeadamente a responsabilidade do governador da província e a do secretário de Estado. Mas, neste momento, é extra espontâneo tratar esse assunto por uma razão muito simples, por questões constitucionais. Entretanto, nessa nesse diálogo nacional e inclusivo, um dos pratos fortes está relacionado com a questão da revisão pontual ou da revisão, no seu cômputo geral, da Constituição da República de Moçambique, a nossa Bíblia. Entretanto, nesse processo de revisão da Constituição da República,
eu acredito que vai se colocar essa questão, vai se rever das duas figuras. Ou seja, há necessidades ou não a existência do governador da província, que é uma figura que é eleita por um sufrágio universal, não é direto, embora seja, ali não é direto praticamente, mas a partir de uma lista plurinominal é eleito a cabeça de lista, que automaticamente passa a ser governador da província. E a figura do secretário de Estado da província, que é uma figura que é nomeada pelo presidente da República. Então, eu penso que, quero acreditar, eu não vi o discurso a entrevista de Sua Excelência o Governador, mas eu quero acreditar que ele não vá fora desse âmbito. Porque neste momento, a Secretaria de Estado da província tem uma estrutura dela. E, ao mesmo tempo, o governo da província também tem outra estrutura. Essas duas estruturas, em algum momento, colidem-se, apesar de terem os mesmos objetivos. Colidem. Quem faz o quê, quem não faz o quê. Então, eu penso que é um momento propício, e eu quero acreditar, até as próximas eleições gerais e presidenciais de 2029, quero acreditar que alguma coisa terá que ser alterada. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Passamos então para si. Professor Pangueia, vamos olhar para o atual contexto no qual Moçambique se encontra, em que há raposas, hienas, mas também carteiros. Estas não são palavras minhas, são palavras do Presidente da República, como também do atual Ministro dos Transportes e Logística, respectivamente. Na sua percepção, existe consenso político e social suficiente para uma revisão mais ampla da Constituição no que diz respeito à descentralização, ou há ainda resistência por parte de alguns atores? Sabe, o problema essencial não passa necessariamente só por mais leis ou revisão de mais leis. Passa necessariamente pela atuação contra todos os corruptos. Só assim que vai se conseguir ultrapassar essa. Pode-se corrigir a Constituição da República, mas as pessoas vão continuar a pisar, porque mesmo hoje não vai encontrar nenhum artigo na Constituição da República que autoriza o roubo, mas as pessoas estão a roubar. Então, não são cláusulas que vão poder vedar a esses processos todos. Passa necessariamente porque toda lei, não vamos dizer que ela é santa, prevê de tudo, está lá. O mais importante é as pessoas poderem saber que não devem fazer mal. É essa a questão. Para além da legislação vigente, mas tem que existir moral nas pessoas que não devem desgraçar as outras. A sua atuação, ela deve não só pautar pela legalidade, mas também pela moral. E é por essa razão que as leis, elas para serem efetivas, elas devem respeitar, devem ser éticas, morais e legais. Se as leis não respeitam esses pressupostos, elas não vão poder funcionar para esse país. Para além disso, o próprio funcionário, agente do Estado, ele deve pautar igualmente pela ética e legalidade. Não é ético roubar. Não há nenhum lugar onde isso é aprovado. Pegar coisas alheias, enriquecimento ilícito, não é legal e nem é ético fazer isso. Agora, em relação a essa questão do governador de Nampula, olha, o governador de Nampula desafiou a descentralização. Ele diz que ele está disposto a ultrapassar os limites da lei de descentralização se for necessário para responder às necessidades da população. E ele ainda diz que ele faz essa declaração quando diz ainda de que isso precisamente porque ele, como governador, não pode deixar pessoas a perderem vidas para poder respeitar as formalidades. Por isso mesmo que ele fará de tudo para não poder respeitar a formalidade
exigida pela descentralização é momento oportuno para poder salvar vidas. E eu acho que ele tem razão quando ele diz isso. Paralelamente a isso, há uma confrontação do secretário de Estado, o Plácido Narino Pereira. Ele diz que descentralização exige disciplina institucional e colaboração constante para evitar a sobreposição das funções. Quer dizer, em outras palavras, aqui nós estamos a ter duas figuras contrapostas. O governador de Nampula, ele tem suas razões, que ele não pode estar preso da formalidade para salvar alguém que está para morrer. Não vou salvar essa pessoa, porque a lei diz que quem deve salvar essa pessoa é o secretário de Estado. E o secretário de Estado, nessa altura, está ausente para o cumprimento dessa missão. Então ele não pode fazer isso. Agora, o secretário de Estado não diz que tem que haver disciplina. Porque, afinal de contas, cada um tem sua missão. Sim, tem sua missão. E percebeu-se aqui de que quem é efetivamente o guardião da população de Nampula é o governador, assim como todas as outras províncias. Porque é o governador que foi fazer campanha em todos os distritos, localidades, postos administrativos, e prometeu água, energia, estrada, dentre várias outras infraestruturas. É o governador que foi lá prometer isto. Prometeu segurança, inclusivamente. Mas, no entanto, estamos a ver que há um sujeito nomeado no gabinete, que é o secretário do Estado, que não conhece a população, não foi dar cara à população para proceder alguma promessa. E é esse que acaba estando consigo ações de segurança, ações de educação, ações de estrada, porque estamos ali, esses setores-chave estão com o secretário do Estado. Exato. Qual é a cara que o governador, que durante a campanha foi prometer à população esses serviços, e esses serviços não existirem lá? Imaginemos que esse governador na próxima legislatura pretende novamente concorrer. Voltará a prometer coisas que ele não fez? Ele vai aí justificar-se que não, eu não fiz porque essa missão era do secretário do Estado. Não faz sentido. Muito bem. Eu acho que o governador de Nampula, ele está num bom sentido, e ainda bem que ele desafia salvar a população, nem que seja para pisar aquilo que prevê a lei na descentralização. É um grande desafio e precisamos desses homens em algum momento para poder agir. Muito bem. Cresce-me longo, estou mesmo consigo ainda a falar sobre descentralização no âmbito desta declaração do governador de Nampula. Na sua percepção, são duas perguntas, a verdade, que eu tenho mesmo interesse em fazer. A descentralização deve ser acompanhada de reforma fiscal para que províncias possam gerar, como também gerir os seus recursos e as suas receitas próprias? E tenho outra questão, caríssimo. Que mecanismos de fiscalização, como também accountability, são necessários para que esta mesma descentralização não amplifique a má gestão destes mesmos recursos? Bem, são duas questões de extrema relevância, e a preocupação de Sua Excelência Governador da província de Nampula é, de facto, uma preocupação que praticamente é de todos, só que alguns eu creio que não têm, de facto, esta ousadia que teve o governador, e é uma ousadia que veio mesmo, de facto, a calhar e é necessária. E o Presidente da República foi governador, por sua vez, neste ambiente da existência, ou neste contexto da existência de secretários do Estado, ou seja, sentiu em parte na própria pele esta questão da paralisia institucional por causa de interesses de ambos órgãos, ou seja, do governador, mas também do próprio secretário do Estado. E isso deve, de facto, conhecer uma lei clara para a regulamentação da funcionalidade de ambos, porque parece-me que há
certo desconhecimento dos limites do poder de cada órgão a nível das províncias. E isso é que tem criado vários problemas, porque olhando a lei, ela é muito clara, porque quem é o dono do executivo provincial é, de facto, o governador. Então, significa que, em parte, o governador tem mais poderes. Mas como foi eleito através de um sufrágio universal, como disse o Magnífico, e o secretário de Estado foi nomeado pelo presidente da República através de um despacho presidencial, começa a criar aqui uma certa incompreensão daquilo que é o alcance de cada um. Agora, a questão da autonomia financeira seria extremamente relevante. Da mesma forma como há uma luta incessante por parte da classe judiciária em ter uma autonomia financeira, seria interessante ver uma autonomia financeira dentro de cada província. Por quê? Porque isto ia propiciar com que o próprio governador pudesse gerir as finanças e responder àquilo que são os problemas pontuais de cada localidade. Porque, em algum momento, os próprios governadores reúnem as populações, elas fazem a sua pressão, colocam aquilo que são os seus desejos, aquilo que são as suas necessidades, e o governador promete que irá cumprir até, de facto, entre em acordos com alguns parceiros locais. Mas porque, no final do dia, tem que se canalizar a nível do governo central as finanças e depois o governo central tem que canalizar para aquela província. É aqui onde temos, de facto, uma burocracia, sob o ponto de vista fiscal, que não é muito funcional. Por quê? Porque o governo central tem suas prioridades com o Estado, mas o governo local, também a nível da província, tem as suas prioridades. E muitas das vezes os interesses não jogam devidamente. Então é preciso criar alguns mecanismos para dar mais autonomia aos próprios governadores, no sentido de conseguirem responder àquilo que são as necessidades das próprias populações. O outro ponto que temos aqui é que corremos o risco, de facto, de ter, a título de exemplo, alguém como o Rogério Zandamela, no Banco de Moçambique, que está lá, não conhece tão bem o ambiente empresarial moçambicano, de tal forma que criou as taxas que criou os mecanismos de funcionalidade do mercado que criou, e hoje em dia há problemas para a importação de matéria-prima, funcionalidade do meio empresarial por causa deste desconhecimento. Agora, o governador fala na qualidade de quem está lá e conhece o ambiente, como funciona. Isto é sempre muito importante, ter alguém que conhece o ambiente desde a parte da base até mais ou menos a nível do topo provincial. E essa questão da autonomia financeira, de facto, ia trazer uma melhoria a nível das localidades. Agora, tem outras questões. É que, em algum momento, algumas províncias têm mais capacidade produtiva em relação às outras. Então, aí íamos entrar numa outra situação de que algumas desenvolvem mais em relação às outras. E nós estamos no Estado Federal, ou seja, a nossa Constituição da República não abre um espaço também, ao mesmo tempo, para que nós tenhamos uma situação de género, porque nós estamos no Estado Federal, estamos numa República. Então, é preciso compreender que algumas coisas requerem a aplicação de leis, de algumas normas, para que elas, de facto, funcionem devidamente. Mas temos de voltar ao clássico. É preciso fazer um estudo isolado de cada realidade para poder responder. Porque um estudo sobre Moçambique, de Zumba ao Índico e de Rovuma ao Maputo, será difícil ter o real contexto de cada localidade para poder responder. A necessidade que tem, se calhar, a população de Namicopo, de Nipepe, é diferente das necessidades que as populações de Manjacase, de Chibuto, de Matutuine têm. Então, é preciso criar mecanismos de estudar cada localidade, estudar soluções para aquela localidade e poder criar um ambiente, do ponto de vista legal, mas também do ponto de vista de políticas públicas, funcional, para que todos eles consigam responder. Daí que essa questão da descentralização
é importante que seja discutida, porque é só do ponto de vista de poderes, mas do ponto de vista administrativo ainda temos muitas dificuldades. Então é preciso aprimorá-los ainda mais, fazer-se mais estudos, temos vários quadros que podem fazer isso para poder, de facto, responder aos problemas pontuais que temos verificado ao longo das províncias. Muito bem. Sim, é o seguinte, Há uma questão que eu não é queria- porque o governo não conhece esses problemas, faz-se isso propositadamente. Como é que descentraliza-se o poder administrativo sem que se descentralize o poder financeiro? Como é que se dá poderes a alguém para poder administrar ou governar uma determinada área e sem lhe dar autonomia financeira? Não faz sentido. E não há como. E é por essa razão mesmo que hoje está-se a haver conflitos nas províncias, sobretudo aquelas que têm lá as multinacionais, estão a tirar recursos nessas províncias, mas as pessoas lá a viverem numa vida com um nível de baixa pobreza. Há pouco tempo, ou antes de ontem, a Moatize, ele esteve a fazer 6 anos de ascensão à cidade. Uma cidade onde tem aí multinacionais como a Vulcan Moçambique, a Gigantes, entre vários outros, mas as pessoas estão a usar latrinas e chama-se aquilo de cidade de Moatize. Onde já se viu uma cidade com latrinas? Estamos a falar de uma cidade onde nas escolas não há carteiras, onde pede-se crianças para contribuir com 4 tijolos cada para poder construir salas de aulas, onde não há água, e com aquelas multinacionais que estão lá. Como é que o governo justifica essa situação com o município da cidade de Moatize, que tem lá multinacionais, mas a viver numa situação dessas? Não há água. E por conseguinte as pessoas acabam abrindo latrinas, porque os autoclismos precisavam da água suficiente para serem usados. Então a melhor forma que as pessoas encontraram é abrir latrinas dentro da cidade. E isso é extremamente perigoso e é vergonhoso. E eu não sei quem que decidiu chamar Moatize de uma cidade, numa situação daquela. Há 6 anos que aquilo passou para uma cidade, mas não há uma capacidade suficiente de Portimão, que é presidente daquele município, de poder garantir negociações sãs com aquelas multinacionais para poder ver se melhora a qualidade de vida daquele cidadão. Moatize é um exemplo. Temos ali população que estão em redor das areias pesadas, Bultos, Nampula, dentre vários, Moma. Vai encontrar como que as pessoas que estão em redor daquele estão a viver. Os municípios hoje estão a dever salários. Vários meses não conseguem pagar salário, mas, no entanto, está-se a responsabilizar aos presidentes dos municípios para a gestão, devem se virar para poder pagar. No entanto, todos os recursos financeiros são canalizados para o nível central. E o nível central, para poder desembolsar, estão aí no nível de 1 a 2%. Que também para essas ninharias chegarem a esses municípios, leva uma eternidade. Então, e isso está a criar um descontentamento total por parte das populações que vivem nessas zonas, que estão a ver as riquezas existentes naquelas províncias a serem retiradas, mas, no entanto, não têm o básico para poder viver. Por quê? Porque temos uma economia, temos finanças centralizadas e o pouco que se promete de poder passar para as províncias dificilmente também lá chegam. Os tais desembolsos chegam muito tardiamente, depois de contraírem tantas dívidas. Os municípios, assim como vimos o que está acontecendo agora com o município de Pemba. Exato. Neste caso, fizeram dívidas e agora estão numa situação certamente, se fizeram aquelas dívidas porque confiavam nos desembolsos do nível central. E esses desembolsos que nunca chegam. Olha, não é o problema da falta de estudo disso, é o problema da corrupção, é o problema de desgoverno que nós neste momento estamos a passar. Então, no dia em que
a sociedade moçambicana vai ter a possibilidade de garantir com que o seu sonho nas mesas da Assembleia de Voto seja alcançado, iremos ultrapassar essa situação. Porque nós estamos agora perante aventureiros que entraram no governo. Muito bem. Estamos perante assassinos que estão no governo. Eles estão a assistir as pessoas hoje a morrerem nos hospitais com um braço de ferro com os profissionais de saúde, não querem resolver esse conflito. Preferem que as pessoas continuem a morrer nos hospitais e não querem se redimir ou, no mínimo, procurar resolver o conflito, o braço de ferro que existe entre os profissionais da saúde e o governo. Por que eles não resolvem? Quer dizer, eles alegram-se ver pessoas a morrer. Por isso mesmo são assassinos. Porque se não fosse, deveriam promover um diálogo, parar o Ministério da Saúde para resolver esse conflito com os profissionais da saúde e voltar serviços normais nos centros de saúde e nos hospitais. Mas não há esforço que está-se a fazer perante isso. Qual é o nome que nós vamos dar a esses governantes? Assassinos, pura simplesmente. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Magnífico reitor. Tem algo também a dizer? Desculpa, eu acho que nós temos que limitar os temas. Não podemos nos espalhar de um lado para o outro. Peço desculpas. Só para os telespectadores que estão lá em casa. Eu não sou tetete, mas a ciência já nos explica que Moatize não é cidade, é uma vila. Administrativamente é considerada uma vila. Funciona como uma vergonha, não continue com essa vergonha. Um importante centro urbano devido à mineração de carvão. Vamos deixar o magnífico reitor. Mesmo assim, ok, continue com a vergonha. Não possui o estatuto administrativo de cidade em Moçambique. Repito, funciona como um importante centro urbano devido à mineração de carvão. Mesmo assim, não possui o estatuto administrativo de cidade na República de Moçambique. Entretanto, é uma informação muito importante, porque há características específicas em Moçambique, no nosso sistema jurídico, administrativo, de se classificar, da classificação dos povoados, das vilas, das cidades. Pelo nível de desenvolvimento que algumas vilas são categorizadas, podem ser categorizadas, mas oficialmente, repito, oficialmente não é. Agora, eu queria comentar um pouquinho do que ouvi aqui os colegas relativamente à questão do pé no chão que bateu, segundo a leitura que estava aqui a ouvir, que o governador da província de Nampula está disponível até rasgar as normas da descentralização apenas para salvar a população que ele elegeu. Eu penso que, dito como ele está a dizer, alguém que disse aqui na sala, entende-se muito mal. E eu conheço o governador de Nampula, até costumo chamar por Mano Salimo. Ele não tem esse tipo de característica de expressar-se dessa maneira. O que pode acontecer são alguns exageros ou da comunicação social ou da pessoa que trouxe a informação aqui. Porque tanto o secretário do Estado da província de Nampula, qualquer outra província, quanto o governador da província de Nampula ou qualquer outra província, tem um único elemento denominador comum, que é servir a população da melhor forma possível. Ninguém destrói nenhuma muralha para interesses pessoais. Ninguém. E nunca vai acontecer. O outro aspecto que eu aqui também posso caracterizar é que ambos têm o mesmo pai e a mesma mãe, que se chama o partido que eles são militantes. Entretanto, situações dessa natureza, da forma como está sendo colocado aqui, estão a pôr em causa
a imagem do governador da província de Nampula e eu sei que ele não é desse tipo de pessoas. Obrigado. Bem, muitíssimo obrigado. Ok, deixa-me lá reagir a coisa. É o seguinte, Em 12, 3 antes de ontem, vai aos mídias, vai encontrar isso. A celebração que estava sendo feita na cidade de Moatize pela subida de categoria há 6 anos. Esteve ali, Portimão, foi feriado. E falou disso, estavam a festejar, portanto, os 6 anos da extensão da vila de Moatize para a cidade de Moatize. 6 anos antes de ontem. Agora, essa informação que estamos a trazer, não sabemos efetivamente onde foi buscar. Agora, em relação a essa questão que está a referir aqui, de que o governador de Moatize, de Nampula, ele já está a rasgar a descentralização. Ele falou isso, que está disposto de poder ignorar as formalidades da descentralização para salvar a população. Estava a fazer isso numa altura em que ele efetivamente estava a ignorar, quando ele ia fazer a entrega de uma viatura à PRM. A PRM está subalçada do secretário de Estado. Não devia ser ele, como governador, a poder fazer a entrega de meios de transporte à polícia. Logo, ao proceder àquela atividade, estava a rasgar a formalidade. O governador de Nampula foi diretamente aos militares, ao exército, entregar drones. Essa atividade é do secretário de Estado. Ao fazer isso, está a rasgar a descentralização. Dentre várias outras ações que o governador de Nampula está a realizar, que são alicerçadas ao secretário de Estado. E ele tem razão, porque está a ver que o secretário de Estado está inerte, não está-se a movimentar, ver a situação na província a passar. E ele não está a deixar, e é por isso, ele não só está a dizer isso, está a rasgar na prática. Porque não é da alçada dele envolver-se na questão de segurança, polícia e exército na província. Essas atividades são do secretário-geral, são do secretário de Estado. Então, não podemos aqui minimizar. Para além dele falar, ele está a demonstrar isso na prática, que está a pisar a descentralização para o bem da sociedade. Primeiro, porque é ele que efetivamente prometeu à sociedade, prometeu à população de Nampula a esses serviços. E minha volta, ele não pode deixar a população a passar piores momentos, tendo essa capacidade que ele tem de mobilizar recursos, falar com os parceiros e dar coisas. Enquanto isso, o secretário de Estado está ali na sua toca. Então temos que ver que efetivamente esse pronunciamento faz sentido e deveria ser assim em todas as províncias. Aliás, o presidente Daniel Francisco Chapo já deu essa responsabilidade a todas as lideranças para que, no meio das suas competências, eles procurem sempre trabalhar em prol da sociedade. Ele tem que buscar iniciativas onde cada um foi colocado. Formalidade existe sim, mas se você tem capacidade, está a ver as pessoas a morrer, e naquele momento tem capacidade de poder salvar aquelas pessoas, não vai esperar que não, eu não posso intervir nessa área, porque essa área não é minha. Mas você tem condições. Qualquer cidadão também podia fazer isso. Então, essa questão do código, o que está acontecendo efetivamente aqui é que tem que se repensar nessa história de descentralização, que efetivamente nós, no debate anterior, demos aqui indicação de vários improdutivos que estão nas instituições sem fazer nada. Esses membros das assembleias provinciais, cerca de 1.800 pessoas estão lá sentadas. Muito bem, Sr. Mariano. Dá licença, desculpa, só para concretizar. De forma muito rápida, por favor. Precisamos passar já para o terceiro tema sobre a prorrogação da só corporação uma e pequena submissão. questão, é que algumas pessoas acham que tudo aquilo que brilha chama-se ouro. Isso é um analfabetismo autêntico. E alguém que se identifica como acadêmico, ver alguma coisa brilhar, dizer que aquilo é ouro. Portanto, todas as cidades
Moçambique define como cidades através de decretos, através de decreto. Qual é o decreto que define a Vila de Moatize como cidade? Onde está Pergunte lá Portimão que celebrou antes de ontem como cidade. Entretanto, vai perguntar ao presidente do município. Entretanto, pergunte ao presidente do município. Entretanto, é aquilo que eu estava a dizer. É aquilo que eu estava a dizer. Só pelo fato de ver uma coisa brilhante, diz que aquilo é ouro. Isso é analfabetismo absoluto. O que não podemos fazer. Pensamos que as pessoas são muito mais maduras, têm a capacidade de distinguir, etc, etc, etc. Portanto, eu até agora, pelo menos, os documentos oficiais sobre a Vila de Moatize ainda não vi nenhum decreto, o decreto do Conselho de Ministros, ou do da Presidência da República, qualquer que seja o decreto. Os decretos são emitidos pelo Conselho de Ministros. Ainda não vi que eleva a tal qualidade. Pode ser, mas ainda não vi. Muito bem, muitíssimo obrigado. É por essa razão, um minuto só, é por essa razão, no lugar de chamar os outros analfabetos... Não disse que... É essa a questão toda. No lugar de chamar os outros analfabetos, porque ainda não viu tal decreto, eu coloquei aqui um desafio, pode ir rever as celebrações pela elevação da Vila de Moatize para a cidade, que foram feitas antes de ontem. Muito bem, já deixaram a recomendação. Não procure aqui chamar de analfabeto os outros. Tudo bem. Enquanto não tem uma informação concreta. Certo, porque, na verdade, essas perguntas que está a fazer, deveria fazer ao presidente do município da cidade de Moatize, que é o Portimão, que ontem a cidade de Moatize esteve de feriado, celebraram a elevação da Vila de Moatize para a cidade de Moatize. Então pergunta a ele. Muito bem. Assim o magnífico reitor poderá para... Não é autarquia, não é autarquia. Não é verdade o que está a dizer. É para a cidade. Obrigado, professor Pangaia. Qual é essa autarquia? Já viu o feriado a celebrar-se a partir da altura em que foi colocado como município para a coisa? É isso? Ou pela vila ou cidade? Caríssimo Alves, estou mesmo consigo agora. Vamos falar. Então, reitor, é melhor poder... Professor Pangaia. Okay. Caríssimo Alves, estou consigo mesmo agora. Antes terminava as intervenções em relação aos temas, mas agora vai fazer então a entrada em relação ao terceiro, a prorrogação na conclusão e submissão dos acordos legislativos do Diálogo Nacional Inclusivo. Vamos falar em relação a isto, mesmo que foi institucionalizado, institucionalizado, melhor dizendo, por lei, e prevê, entre outros aspectos, a revisão constitucional, como também descentralização, que estivemos a falar mesmo há pouco, já no tema anterior, despartidarização das instituições, como também a reforma de justiça e eleitoral. Na sua percepção, este processo está, de fato, a incluir todos os atores políticos necessários, incluindo a sociedade civil e outros mais que precisam estar inclusos neste mesmo processo para o alcance de todas as metas? Bem, só um pequeno reparo. Nós estivemos a falar aqui da autonomia financeira e tudo mais. Eu percebi que em algum momento cometemos aqui uma falha, nós como painel, ao aludir que de facto os municípios não tinham autonomia. Quem não tem autonomia financeira são os governadores. Os municípios têm autonomia financeira. Então é só este pequeno reparo. Se vamos a ver, os municípios criam as suas próprias leis, têm a sua equipe de fiscalização, mas também de arrecadação. Então elas têm essa autonomia. Agora, o governador, como tal, a sua equipe administrativa e tudo mais, a sua estrutura, não goza de facto de autonomia financeira. Agora, indo diretamente para a sua questão, há uma questão que, de facto, eu percebo e muito bem quando traz essa questão de envolvimento de atores políticos e arrasta consigo a sociedade civil. É importante a questão porque, em algum momento, em Moçambique, nós confundimos sociedade civil com partidos da oposição, devido, em algum momento, a uma má percepção e, em algum momento, também ao seu modus de atuação, porque o posicionamento, em algum momento, da sociedade civil traduz-se em um partido da oposição, mas, em algum momento, alguns compreendem mal, porque há algumas organizações da sociedade civil que sabem se posicionar. Então, é algo que ainda deve ser trabalhado, do ponto de vista de nós termos uma clareza.
e percebermos como funciona o ambiente democrático. O ambiente democrático, ele, feliz ou infelizmente, abre espaço para que variados comportamentos tenham espaço. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que coloca é a questão da despartidarização das instituições. Essa é uma questão muito importante, porque se nós formos a pegar a lei, somente temos, de facto, as instituições que lidam com processos de democratização, como a Comissão Nacional de Eleições e o STAI, é que tem, de facto, na sua estrutura funcional, representações políticas. Mas se nós formos a pegar os ministérios e outras instituições, eu não tenho assim tanta clareza, tendo em conta a própria lei. A lei não indica, de facto, que deve haver nas instituições como ministérios um diretor-geral da Arnamo, um vice da Frelimo e um do Podemos. Ainda não tenho, de facto, conhecimento neste sentido. Então, eu acho que se calhar a questão da despartidarização das instituições neste pacote de diálogo nacional inclusivo está reservado aos próprios órgãos que lidam com o processo democrático, que é o CNE e o STAI. E é muito importante, porque devemos ter lá pessoas imparciais, pessoas neutras, que possam, de facto, trazer algum tipo de resultado que, no final do dia, traduza-se aquilo que é a percepção e o sentimento nacional sobre a questão de escolha. Mas, em algum momento, temos que ter uma outra percepção, que é muito importante. É muito difícil encontrar indivíduos dentro de um determinado Estado onde há religiões, há clubes de futebol, há organizações partidárias que não tenham, de facto, uma inclinação com um determinado grupo de partido ou uma determinada religião. Ou seja, pessoas totalmente imparciais. Em algum momento, as pessoas têm alguma afinidade, têm alguma aproximação com uma congregação religiosa ou uma organização partidária. Então, por aí já será um exercício extremamente difícil. Mas é possível transformar as leis em leis imparciais sob o ponto de vista daquilo que é a sua aplicação e também transformar os próprios tribunais para um posicionamento mais flexível, mas também mais transparente nos processos democráticos. Ou seja, naquele momento eleitoral onde ocorrem as fraudes, nós temos os tribunais podiam, de facto, ser robustecidos para poder atuar e responder de uma forma mais eficaz essas questões. Agora, sobre a prorrogação, no seu sentido amplo, é preciso que nós percebamos que, de facto, não é fácil. Nós temos uma vastidão territorial, é preciso que todas as pessoas tenham uma mão no diálogo nacional, inclusive, participem, contribuam com opiniões. Em algum momento, o que nós temos percebido que sai fora daquilo que é o diálogo nacional, inclusive, são críticas, ainda temos uma redução sob o ponto de vista de sugestões e soluções para poder ultrapassar. Muita gente ainda está empenhada. É verdade que as críticas são muito importantes porque é delas que nós conseguimos visualizar as sugestões, as possíveis soluções. Mas é preciso que se entre numa etapa que se produza soluções e que as próprias leis que serão submetidas para o debate e aprovação, supostamente, havendo esta necessidade de aprová-los à Assembleia da República, tenham consigo uma base sólida que convença a cada um de nós que este pacote, de facto, produzirá alguma coisa em benefício da maioria. Mas, a partida, temos que nos recordar sempre que este instrumento devia ter sido mais social que político, mas transformou-se em um instrumento político. E quando é um instrumento político, ele sempre será diabolizado por aqueles que sentem-se excluídos, não estão lá, e por aqueles que estão lá, mas também não sentem-se mais acarinhados pelo mesmo processo. Então, será sempre algo que não vai convergir sob o ponto de vista daquilo que é a opinião, porque no ambiente democrático, os políticos lutam para conseguir se posicionar e ter uma boa imagem. Quando algo não lhes é benéfico, de facto, sempre tentam diminuir a sua grandeza ou a sua projeção. Mas é preciso que compreendamos todos que, pelo bem da nossa nação, não queremos repetir mais o que vimos em 2024 e 2025. Queremos, de facto, um Moçambique unido,
com eleições justas. Então é preciso que se trabalhe todos em conjunto, que cada um coloque lá a sua opinião, aquilo que é o seu pensamento, para que possamos, de facto, trazer resultados palpáveis. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungu. Professor Pangaia, apesar de já ter sido promulgada, sim, a lei que institui o compromisso, o processo mais amplo de auscultação, como também conclusão dos acordos legislativos, está a avançar de forma lenta, pelo menos de acordo com alguns atores e aquilo que era previsto ou é desejado por eles. Na sua percepção, professor Pangaia, o que é necessário para garantir-se que esta conclusão possa decorrer de forma mais rápida, sem que se comprometa aquela que é a qualidade e como também legitimidade do processo? Olha, já era visto que não era possível poder concluir a discussão de todos aqueles pontos durante o período que se estabeleceu no tal diálogo. Aqueles pontos foram, obviamente, colocados para interter a sociedade, sobretudo os partidos na oposição, que infelizmente não conseguiram fazer essa leitura. São pontos que, mesmo em cerca de 3, 5 anos, para se discutir ao nível nacional, provavelmente poderíamos ter consumido. O país já tem leis suficientes para poder andar harmoniosamente. O problema é a mentalidade das pessoas de poder pisotear essas leis. Não existe nenhuma lei que a nossa legislação não permite a partidarização das instituições. Não permite que nas instituições haja reuniões partidárias em hora de serviço. Não permite isso. Mas isso está a acontecer. Não permite igualmente que as nomeações elas sejam apenas para o partido no poder. Nomeia-se todo, por isso, para poder ocupar um determinado cargo, lança-se um concurso público para que todos possam lá apresentar as suas propostas, mas vamos lá ver na sua eleição, só para poder ver, secretários, os secretários, naquela altura tínhamos os secretários permanentes. O secretário permanente do Ministério lança-se um concurso para poder levar alguém, recrutar alguém para aquele cargo. Todos concorrem, mas veja lá quantos membros da oposição que até hoje conseguiram entrar como secretário permanente. Não é porque a legislação não tem regras ali que diz que o importante é ter competências, para além dessa questão de confiança. Mas em relação ao secretário permanente, não é por confiança, é pelas competências. Razão pela qual que se lança concurso para que possa estar até lá. Então, o problema que existe aqui, que deveria ser tentar resolver, é a administração eleitoral. Só isso. O resto foi colocado para entreter as pessoas. E, infelizmente, continua-se a pensar nisto aí. Olha, eu estava a falar aqui da sociedade civil. Nós temos aqui três tipos de sociedade civil. Temos sociedade civil de fato, temos sociedade civil do Partido Frelimo, temos sociedade civil dos partidos da oposição. Então, numa situação dessa, é extremamente difícil você de poder distinguir, quando se fala da sociedade civil, qual delas está lá. Todos esses senhores, tanto os partidos da oposição, assim como o partido no poder, assim como a sociedade, tem sociedade civil. Existem aqueles que efetivamente vêm como sociedade civil para defender efetivamente os interesses da sociedade, mas sem se descurar que tanto o partido no poder tem sociedade civil, assim como o partido da oposição. A sociedade civil, entre aspas, neste caso. É por essa razão que quando está na Assembleia da República, para poder eleger membros da sociedade civil para fazerem parte da Comissão Nacional das Eleições, a RENAMO, sei lá, o partido da oposição apresenta as suas propostas. Outros vão apresentar suas propostas. Obviamente, cada uma daquelas propostas
tem alguma inclinação da sociedade civil. Mas no fim, nós consideramos uma sociedade civil e da sociedade civil não existe nada. Então, essa questão passa necessariamente por nós, os moçambicanos, encontrar melhor forma para poder colocar as nossas lideranças. A democracia em África não está a servir. Isso temos que estar honestos. A democracia em África não está a servir. Veja só, tendo em conta essa ganância de poder, até que medida em que um partido que ganha as eleições e ele é chefe do governo, esse partido torna-se chefe do governo, vai efetivamente levar alguém da oposição para poder implementar o seu plano quinquenal, implementar o seu manifesto eleitoral que se transformou no plano quinquenal. Porque os partidos, quando vão à campanha, vão prometer algo que vão realizar durante os 5 anos. Nós vamos dar isto, vamos dar aquilo, vamos dar aquilo. E a população acaba de ouvir isto e imaginemos que elege aquele partido. E esse partido eleito tem a responsabilidade de garantir que aquilo que prometeu seja fatível na sociedade. Como é que esse partido vai poder confiar alguém da oposição para poder lhe entregar a responsabilidade de implementar o manifesto eleitoral deste aqui que transformou-se em plano quinquenal? É aí onde há dúvidas. Razão pela qual que muitas vezes o partido que está no poder não pega alguém da oposição para poder entrar no governo, porque sabe-se que aqui é para implementar aquilo que nós que ganhamos, a população. Qual seria o desejo desse da oposição no governo? O desejo dele, provavelmente, se não houver uma questão de cidadania, é não poder implementar os objetivos traçados para ver se esse aqui, no mandato seguinte, ele possa perder naquilo de, olha, prometeu isso, não cumpriu. Mas quem devia estar a implementar isso é um membro da oposição. Há falta de honestidade, há falta de cidadania, o contexto de sentido de pertença neste país. Razão pela qual que digo de que em África dificilmente a democracia ela vai ser implementada. Porque a democracia reza nisto, que a questão de governação ela não tem que ser partidarizada. Todo cidadão com competência, ele pode estar lá. Mas como então levar alguém da oposição, meter na governação, enquanto não existir esse sentido de pertença do país? Porque o que ele vai pensar é provavelmente ou é sabotar ou é cumprir. Ainda não sabemos. Muito o próprio governo também está, o partido do poder também está com dúvidas. Aqui, até que medida em que esse da oposição, quando eu lhe chamo aqui para dirigir o setor de estradas de ponte, por exemplo, ele vai conseguir implementar como tal. Porque ele está na banca à espera que esse partido aqui falhe para nas próximas eleições também entrar. Exato. Então vamos lá sair desse dilema que nós nos encontramos. Muito bem. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Magnífico reitor, estou mesmo consigo, será o último a intervir, obviamente também a encerrar esta discussão em relação a estes 3 temas nesta edição do debate político. Depois disso, infelizmente, não vai haver a possibilidade de termos espaço para o professor Pangaia, como também o Alves Mulungo, intervirem por conta do tempo. Mas a pergunta vai mesmo para si. Concorda que falta capacidade institucional de implementação de reformas profundas, como também para se garantir o cumprimento dos prazos neste mesmo processo? Muito obrigado, mas antes disso, permita que eu me retrate. Cometi um erro na definição da cidade de Moatize. Não foi promovida a categoria de cidade não pelo decreto, mas sim por uma resolução do Conselho de Ministros a 25 de fevereiro de 2000. Portanto, não é vila assim, é uma cidade. Eu peço desculpas aos moatizenses. A mim também, peço desculpa, me chamam de analfabeto quando eu disse isso. O analfabeto ainda continua sendo analfabeto porque ele pensa que tudo que brilha chama-se ouro. Entretanto, não é isso, então peço desculpas nesse sentido.
Relativamente à questão da capacidade ou não capacidade, Moçambique tem quadros suficientes. Este país, que desde 1975 está independente, leva consigo mais que 50 anos, entretanto tem capacidade, tem recursos humanos suficientes para implementar quaisquer que sejam projetos de curto, longo prazos, etc., incluindo as próprias reformas. E eu penso que já agora temos um presidente que é resultado da independência de Moçambique, ele já está a introduzir algumas mudanças, algumas operações, de acordo com aquilo que estamos acompanhando hoje, não é aquilo que a gente acompanhava há uns anos. Entretanto, quer dizer que essas reformas vieram e vamos implementá-las conforme o nosso desiderato. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Agradeço também a si, professor Pangaia, como também a Alves Mulungo pela vossa presença. Despedimos-nos sim, mas prometemos voltar na próxima sexta-feira, à mesma hora, com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Não se esqueça que este programa existe justamente para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa alguma coisa fazer para melhorar a condição atual de Moçambique, que é então a nossa pátria. Até à próxima. Fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até lá.